Olá, o programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. A Federação Espírita do Estado de São Paulo tem a honra em entrar em seu lar ou no seu ambiente de trabalho para levar informação para você que deseja saber algo sobre o Espiritismo ou que precisa de ajuda da assistência espiritual. Caros espectadores, a justiça divina permite que alguns no berço ainda carreguem no corpo dolorosas chagas, lesados na memória ou na inteligência, parecem desambientados num mundo sem recursos que lhe possa aliviar o sofrimento. Na juventude vemos outros que devem submeter-se a terapias dos sanatórios. A maioria desacredita no socorro divino. Mas há saída? Existe um sentido para essas vidas? Sobre esse assunto, famílias com excepcionais, conversaremos com a ilustre educadora espírita Heloísa Pires. No quadro O que é o Espiritismo, nossa equipe de produção foi às ruas e vocês vão gostar das respostas da querida expositora Jussara Morcelli. Como sempre, a pintura mediúnica da FESP trará um médium diferente. E hoje, novidades. Responderemos alguns e-mails sobre esse assunto. No decorrer da programação, leremos algumas mensagens de médiuns da psicografia literária que está sob a direção espiritual de Chico Xavier aqui na FESP. Já, já! E para nos brindar com mais uma tela mediúnica, nós temos aqui o médium Marcelo Alves Pereira. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Silvia. Feliz por estar aqui? Cooperando aqui com essa divulgação do Espiritismo, é muito bom mesmo. Muito bem, o Marcelo também fez parte da equipe que foi para a Europa, mais especialmente para a Alemanha, fazer testes sobre mediunidade, né, Marcelo? E foi um trabalho muito bom, onde nós pudemos, além de conhecer um outro país, né, uma cultura diferente, e participar também desse grandioso evento, né, que é um evento assim, nobre, né? De grande responsabilidade realmente para o meio espírita. Isso. Né? Porque é a ciência aliada ao espiritismo, não é, Marcelo? Exatamente. Então, Marcelo, nós vamos deixá-lo à vontade para que você pinte esta tela e posteriormente nós vamos exibi-la aos nossos telespectadores. Tá ótimo. Hoje nós temos algumas perguntas de telespectadores que nós vamos responder mais tarde quando nós mostrarmos a tela mediúnica. Fique à vontade, Obrigado. faça o seu preparo de ambiente, as suas preces, que nós vamos continuar o programa. Ótimo. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Grande espetáculo teatral, adaptação do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Preços especiais para caravanas, estudantes e idosos. Grupos de 10 pessoas pela metade do preço. Informações e vendas na livraria da FESP. Telefone 3115-5544, ramal 217. Meu nome é Maria José, eu trabalho na realidade de enfermagem. Eu descobri esse curso no local que eu trabalho, porque assim, em casa eu já fazia pão, fazia algumas coisinhas caseiras. E eu me interessei por me aperfeiçoar em padaria. É um curso que eu estou gostando muito, é bem claro, bem explicativo. A gente faz na prática, né? Então assim, é uma aperfeiçoação para o dia a dia. Eu pretendo, quando sair daqui, montar alguma coisa em relação à padaria, ou então procurar algum emprego na área.
E assim, o que a gente faz cada dia é um aprendizado diferente, um pão diferente, um jeito de fazer a massa, de você cortar, de você enrolar. E coisas que você da casa, no dia a dia, mesmo com receitas, tudo, você não tem ideia como que é feito. Então assim, esse curso para mim foi muito importante, está sendo muito importante. Eu tenho um aprendizado muito bom aqui, um ambiente bom para poder você estar aprendendo, uma disponibilidade de coisas que eu não teria em outro lugar, assim, principalmente que é um curso que é gratuito. O mais importante, porque eu não teria condições de pagar um curso de padaria. E o que eu ia falar mais assim a respeito da escola, que quem pudesse fazer, que tivesse oportunidade, que tivesse a necessidade, é pôr a mão na massa e trabalhar. E vir se inscrever e participar das aulas e trabalhar. Olá, nossa convidada de hoje é Heloísa Pires, conhecida mundialmente como oradora e conferencista. Já realizou palestras em diversos países da Europa e dos Estados Unidos. É filha de Herculano Pires, sendo considerada elemento-chave no movimento espírita. Apresenta na Rádio Boa Nova, de Guarulhos, o programa O Espírito e o Tempo. Participou dos congressos da Federação Espírita de São Paulo de 2008 e 2011 e já está confirmada para o congresso de 2014. Olá, Heloísa, tudo bem? Você está boa? Feliz de poder estar aqui em 2014. E hoje conosco? E hoje, nessa Além alegria. de tudo isso que eu disse a seu respeito, eu soube que você trabalhou 14 anos na ACD, Heloísa. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Um trabalho maravilhoso, muitos cursos, muito estudo. Agradeço a Deus. Que bom, Heloísa. Então, essas perguntas que nós vamos fazer hoje a respeito de familiares excepcionais estão de acordo No com contexto. tudo que você já trabalhou profissionalmente e também na parte espírita, todos os seus estudos espíritas, não é? Graças a Deus. E somos todos deficientes e todos excepcionais. Somos tudo através do tempo, como diria Paulo de Tarso. Exatamente. Então, Heloísa, como nós poderíamos cuidar de um parente excepcional na forma espiritual? De que maneira, Heloísa? Lembrando sempre que essa excepcionalidade é apenas uma aparência. Somos todos espíritos, o nosso conteúdo é igual, é uma luz. Sois deuses, sois luzes, disse Jesus. Agora, a comunicação às vezes é difícil, mas existe hoje uma estimulação especial para ajudar a atenuar e às vezes até extinguir o problema. Olha, é importante os pais e os familiares saberem de todo esse trabalho. O Dr. Ivan Ferrareto, na ACD, dizia sempre: não existe diagnóstico fechado. Surpresas acontecem. O importante é cuidar da criança, do jovem, do idoso e estimular para ver o que é possível fazer. Importante. E agora, você diria para os nossos telespectadores que se os familiares se interessassem pela doutrina espírita e conhecessem a vida do espírito, a vida imortal do espírito, seria mais fácil de cuidar do excepcional? Muito mais fácil, porque nós estabelecemos ligações mentais de equilíbrio ou desequilíbrio. E às vezes o indivíduo com mais dificuldade se liga inconsciente ou conscientemente a outras mentes encarnadas ou desencarnadas em desequilíbrio. A casa espírita muda o foco, ela faz o indivíduo controlar seu inconsciente através da leitura do evangelho, da palestra, do amor, do estímulo, e ainda tem a desobsessão, que liberta o indivíduo de pensamentos menores, de seres em desequilíbrio.
O Dr. Jordão cuidou anos de um grupo de crianças com síndrome de Down, com a Nancy Puma, nossa querida Nancy, e ele fazia para aquelas crianças desobsessão. E as entidades que foram ajudadas foram inúmeras, e as crianças se acalmavam, melhoravam. Telepaticamente e cientificamente falando, estamos ligados conforme o nosso pensamento. E como nenhum de nós está em santidade, é preciso orar e vigiar e os recursos da casa espírita. Olha, que importante, não é? Nós recebemos algumas perguntas por e-mails de mães que ficam muito tristes porque os filhos excepcionais não as reconhecem. Então elas nos perguntam sempre se após o desencarne haveria essa possibilidade de os filhos as reconhecerem como mães. É claro, um grande número de crianças com problemas, crianças com paralisia cerebral, crianças autistas, crianças com esquizofrenia, conhecem, amam e retribuem esse amor ao Pai. Aqueles que aparentemente não reconhecem, muitas vezes demonstram por pequenos gestos que amam os pais. E existe aqueles, como diz o Evangelho, que só vão poder demonstrar no mundo espiritual e que às vezes já demonstram durante as horas de sono. Por isso é importante, enquanto a criança dorme ou adolescente, a mãe conversar telepaticamente com ele, pensar: filho querido, eu te amo, eu estou aqui, conte comigo sempre. Para mim você é um filho maravilhoso, o filho esperado. Se ela não pensa dessa forma, se ela está em depressão, está revoltada, o tratamento na casa espírita, o tratamento com psicólogos, psiquiatras, vai ajudá-la a reconquistar a paz e a alegria. Nossa, é verdade. E você acha que nós poderíamos considerar alguns casos de crianças excepcionais como sendo um castigo divino? Jamais. Deus não castiga. Herculano Pires fala no mistério do ser ante a dor e a morte. O saberete espírita tem a mania de julgar o próximo. Quando vem um indivíduo com um problema na perna, diz: o que ele fez com essa perna no passado? E eu pergunto, diz Herculano, o que um carneirinho que nasce sem perna fez? Então, a lei de ação e reação existe. Quem planta flores, colhe flores, quem planta espinho, colhe espinhos. Mas existe uma gama de variedade que nós não podemos julgar. Existe o espírito corajoso que quer exemplificar ao mundo a vitória num corpo com deficiências várias. Existe o espírito que deseja resgatar alguma coisa do passado. E existe aqueles que vêm exemplificar a força e a coragem perante a prova. Então não há como julgar. Talvez aquele seja um espírito muito corajoso. Como existe aqueles que erraram tanto quanto nós mesmos, mas que não conseguiram aguentar o próprio erro. São mais sensíveis e se desequilibraram. Enquanto nós, perante o mesmo erro, tivemos coragem. É uma questão de personalidade, de necessidade de experiências e de escolha de provas. O Evangelho diz: o espírito covarde pode, numa encarnação, escolher uma encarnação bem mais morna, para na outra ele assumir experiências mais complicadas. Tá certo. Então, e o espírito, ele por acaso... como nós sabemos que dentro do espiritismo, um dos princípios básicos é a evolução, este excepcional, seja autista ou de qualquer outra forma, ele também está no processo evolutivo. Perfeito. E ele poderá, depois de desencarnado, reconhecer as pessoas, dar-se conta de que passou por aquele processo durante a encarnação de forma rápida ou mais vagarosa? Perfeito, depende de cada um.
Eu vi um filme, 2 autistas nos Estados Unidos, era um só. Quando a família viu que era autista, internaram, ele já tem uns 50 anos, num hospício e largaram lá. Quando os pais morreram, a irmã foi buscar o irmão. E deu tanto amor e entregou na mão dele um computador e ensinou a usar. E eu fiquei abismada. Ele não conseguia falar o que ele sentia, mas através do computador ele conseguia. E ele faz palestra nos Estados Unidos, convocando os indivíduos a terem caridade para com os diferentes, a não criticarem, porque ele diz que o que ele mais sofre é com as caçoadas que fazem com o modo dele andar, com o modo dele falar. E ele se uniu a outro autista com a ajuda da irmã, e os dois fazem palestras com computador, eles teclam e sai uma voz mecânica, Sim. mas que mostra o pensamento lógico, nos assustando, porque aqueles indivíduos têm a inteligência integral, mas o cérebro do corpo físico, por algum motivo, não consegue organizar o pensamento através da voz falada. Estão vencendo e provando. Ninguém sabe o que aquele indivíduo sente ou o que ele pensa, até onde ele pode ir e como ele sofre com a nossa indiferença, com a nossa falta de amor e consideração. Olha, veja. Eu vou fazer mais uma outra pergunta para você. Por exemplo, pode ser uma aprovação para a família ter um filho excepcional? Mas você vai responder depois do nosso intervalo, porque nós temos que fazer um break. Até já, não saia daí, já voltamos com Heloísa Pires. Colabore com nossa assistência social. A Federação Espírita do Estado de São Paulo mantém creches, asilo de idosas, cursos profissionalizantes, almoços e cestas básicas para famílias carentes. Doe uma cesta de Natal ou o equivalente, depositando na conta da Fiesp. Informações no ramal 204. Compre seus presentes de Natal e de amigo secreto em nossa livraria. Você encontrará também o Evangelho segundo o Espiritismo com 50% de desconto, tamanho normal e de bolso. Você encontrará também telas com pintura mediúnicas com 30% de desconto. Meu nome é Nelson Pinafo, eu sou voluntário da Casa Transitória Fabiano de Cristo e aqui nós estamos com a finalidade maior de ensinar os futuros alunos profissionais através dessa aprendizagem industrial, que aqui nós temos ajustador mecânico, torneiro mecânico e fresador mecânico. E estamos com as portas abertas e são os alunos mais necessitados, que os próprios pais já passaram por aqui e orientam os filhos para que dar continuidade. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Heloísa Pires, respondendo sobre familiares excepcionais. A pergunta que nós deixamos no outro bloco foi sobre as provações. Talvez ela responda que os familiares sofrem também uma provação do plano espiritual por ter um familiar excepcional. É isso, Heloísa? Em geral, algumas mães entram em depressão. Existiu uma mãe de uma atendida por mim, uma menina muito bonita, com 15 anos, não vou falar o nome. Sim. E a mãe teve só a menina, ela não tinha coragem de ter outro filho. E ela ficou esperando, muito preocupada, nasceu um bebê sem problema algum. Ela me disse, eu senti como se de repente Deus me amasse de novo.
porque meu coração sofria com o sofrimento da minha filha. Uma outra senhora tomava antidepressivo. Raras rejeitam o filho, e um grande número de pais não suporta o problema e foge, por várias formas. Certo. Depende da força interior de cada indivíduo. Mas é claro que nada é por acaso. Nós nos unimos em famílias através dos séculos. Os laços de amor não se destroem. E quando um nosso querido precisa de uma encarnação mais complicada, na lei de solidariedade e de amor, cabe à família ampará-lo. De outras vezes, é um familiar que foi lesado. Foi lesado por nós, por nossa indiferença, por nosso amor. Cabe à família ampará-lo. E se é um espírito querido, amado, um avô que todos amávamos e que pediu aquela dificuldade Exato. para se desenvolver mais? Prova é provar, é como fazer uma prova na escola. Como vamos virar as costas apenas porque ele é diferente na expressão da inteligência? O Espiritismo dá essa abertura. Vamos compreender as dificuldades do próximo. Quando se expressam em erros, em comportamento inadequado, amamos a pessoa, não concordamos com a ideia, como não concordamos com os nossos erros interiores. Mas quando é uma dificuldade de aprendizagem, de expressão, de raciocínio, há que amá-la e respeitá-la, porque apenas a casca que está numa expressão diferente, o sol brilha naquele interior. Olha, que lindo, não é? Vamos sempre nos lembrar que nós fazemos uma programação reencarnatória. Muitas vezes nós pedimos para chegar nesta encarnação e termos um filho excepcional para cuidarmos, para provarmos o nosso grande amor ao próximo. E muitas vezes a gente, como tem o esquecimento, nós damos para trás, né? E isso não é bom. Não é bom, porque já pensou chegar do lado de lá e ver aquele filho que é querido, que é inteligente, que é completo, melhor do que nós mesmos. É e verdade. que apenas se expressou de uma forma diferente. Exato. Então, por falar nisso também, e os níveis de aprendizado dos excepcionais? Você poderia nos falar algo sobre esse nível de aprendizado? A nossa sociedade convencionou, criou um molde. O indivíduo tem que ser de preferência loiro, de olhos azuis. Agora já pode ser moreninho, como o Barack Obama, ou com a pele negra, que é muito bonita. Mas convencionou-se que ele tem que se expressar de forma regular, tem que fazer o curso regular, tem que se encaixar no molde. Quando ele não se encaixa, problema. A família às vezes aceita, a família rejeita, e a própria escola às vezes rejeita. Durante muito tempo, escolas especiais cuidavam de crianças especiais, de jovens especiais. Na ACD havia o aconchego, como diria o Winnicott, a maternagem, a paternagem para cuidar daquelas crianças que às vezes, com uma inteligência desenvolvida, tinham dificuldade em aprender a ler, por não conseguirem escrever, por não conseguirem falar direito, mas se revelavam completas no computador. Outros têm uma dificuldade maior, mas é apenas uma encarnação. E às vezes, com métodos especiais, eu fiz um curso com a doutora Elza Antunha sobre crianças com dislexia, crianças inteligentes que não aprendem a ler e escrever. E com métodos especiais, com amor, com desenvolvimento da autoconfiança, conseguiam. Existem outros com descalculia, não conseguem aprender números. Tem a história da Bárbara Young, que nasce com uma dificuldade que parecia retardada. E graças à perseverança, ela vira educadora e ajuda centenas de crianças nos Estados Unidos. Tem o autista com a inteligência bem desenvolvida, que ele parece um gênio, por exemplo, em matemática, mas não consegue, às vezes, se comunicar com o outro. O Dr. Oliver Sacks escreveu um livro,
um antropólogo em Marte, onde ele conta a história de uma autista que é doutora em zootecnia nos Estados Unidos. Inteligentíssima, ela não suporta ser abraçada, mas ela precisa ser abraçada. Ela inventou uma máquina que a abraça. O Dr. Oliver entrou na máquina e disse que o abraço é uma delícia. É um abraço bem apertado, que consegue acabar com a carência dessa moça que, por algum motivo, veio tão ferida que ela prefere os animais de grande porte. Ela adora bois e vacas, não gosta ainda do ser humano. E existem vários níveis. Existe a criança chamada hiperativa, não fica quieta. O educador Jorge da Cruz pergunta: uma sociedade inquieta, o que pode produzir? Crianças e jovens inquietos. Mas essa criança, esse jovem, é realmente hiperativo ou é mal educado? Exige o critério para reconhecer a hiperatividade, que deve ser feito por especialistas, neurologistas, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras. Às vezes a criança é mal educada, não tem limites. E os limites são indispensáveis. É o abraço, é o zelo, é o velo. Outras vezes, crianças com outros problemas, com uma estimulação especial, com a aceitação dos pais, consegue resolver este problema. Crianças inquietas e hiperativas tendem a, com a vida adulta, se acalmarem. Mas elas sofrem tanto se são realmente hiperativas na infância que é necessário um tratamento especial. E a casa espírita, a evangelização infantil, podem fazer muito por essas crianças, por esses jovens e pelos pais, que têm que aprender que eles não têm castigo através de um filho com dificuldade, que os melhores educadores, os alunos mais complicados, que eles são bons educadores, que se quiserem podem auxiliar aquele filho a vencer uma etapa difícil para se expressar em toda a sua luz, que está lá dentro, às vezes apagadinha, mas que se acende. Tá vendo? Caro telespectador, estamos chegando no final dessa entrevista. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas se você tiver alguma dúvida, você pode nos escrever pelo e-mail silviapuglia@fiesp.org.br, que nós com certeza enviaremos o e-mail para a nossa querida Heloísa, e ela, com esse amor todo, esse coração iluminado que é essa pessoa maravilhosa, com certeza irá responder. Muito obrigada a todos. Obrigada, Heloísa. Obrigada, querida. Obrigada. Lançamento do livro CEP, Curso Espírita de Preparação de Educadores. Este livro está destinado a todos aqueles que, com amor a Jesus e seus ensinamentos, reconhecem a importância de fazê-los florir nos corações das nossas crianças e jovens. Bom, nós temos uma escola de eletricidade, patrocinada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu diria que o primeiro objetivo dessa escola é fazer aquilo que Jesus recomendou. Não dê o peixe, ensine a pescar. Então nós buscamos orientar da melhor maneira possível para que haja o melhor aproveitamento. E se a pessoa sair daqui considerada capacitado, ele já pode sair por aí fazendo serviço de eletricista.
para o quadro O que é o Espiritismo, convidamos a expositora Jussara Morcelli. Jussara Morcelli é trabalhadora da Fiesp há muitos anos, trabalhou na área federativa e trabalha hoje no ensino. Já foi diretora do curso mediúnico e atualmente é diretora do curso básico da Fiesp. Jussara, tudo bem? Prazer em tê-la aqui conosco. O prazer é nosso. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Muito bom, Jussara. Nossa equipe de produção foi às ruas e captou algumas imagens com algumas questões a respeito do que é o Espiritismo, com dúvidas mesmo que nós gostaríamos de ver nesse instante para que você as respondesse. Vamos lá? Vamos lá. Estou com uma dúvida. A macumba pega? Então, Jussara, a macumba pega? Silvia, essa questão me remete a uma similar que está inserida no Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: se um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, pode fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem a Kardec: não. Deus jamais o permitiria. Mas vamos procurar, assim, dissecar melhor esta questão. Primeiramente, o que viria a ser macumba, Macumba é um termo que foi introduzido através dos cultos afro-brasileiros, trazido do continente africano, e que também tocavam instrumentos. Então, às vezes, ele remete a instrumentos, remete a esses cultos afro-africanos, mas no popular, a macumba é conhecida como uma oferenda, Aquilo que eu vou ofertar aos espíritos para que eles possam me auxiliar. É uma barganha que eu vou fazer com o espírito. Olha, eu te dou isto, em troca você vai executar tal tarefa, tal trabalho para mim. Normalmente oferecem-se velas, alimentos, bebidas e etc. E evidentemente que os espíritos que se sujeitam a isto também são espíritos mais inferiores, que às vezes não têm conhecimento, ignorantes no sentido da falta de conhecimento. Ainda mais ligados à matéria, no caso. Extremamente ligados à matéria. Tanto é verdade que eles acreditam que aqueles alimentos vão saciar as suas necessidades, que a luz da vela vai iluminá-lo, quando na verdade nós sabemos que o espírito tem que trabalhar a sua luz interior, a sua luz própria, que é esta que vai iluminar o seu caminho. Mas, enfim, nesta barganha, que ocorre? Kardec também ele é fantástico ao nos explicar isto, porque aquele que vai pedir para que o espírito execute esse trabalho para ele, automaticamente ele já pensou. E quando ele pensa, ele projeta ondas no sentido daquele outro a quem ele quer prejudicar, que é o que na maioria das vezes ocorre. E sem sombra de dúvida, se aquele a quem o trabalho está sendo direcionado, se ele está revestido de bons pensamentos, se ele tem uma boa conduta, ele está protegido. Por isso que Deus jamais permitiria que ele fosse afetado por este trabalho, vamos dizer assim. E só lembrando ainda, antes até de prosseguir, que na nossa doutrina nós não fazemos nenhum tipo de trabalho sobre espécie alguma, não existe a macumba dentro da nossa doutrina. Até porque, qual é o direcionamento, que tipo de trabalho que nós fazemos aqui que nos foi instruído? É o trabalho do autoconhecimento. Na medida em que nós nos conhecemos, nós vamos nos libertando das nossas imperfeições morais e automaticamente vamos evoluindo. E como somos espíritos imortais, evidentemente, ao desencarnarmos, também não estaremos aí apegados a essas oferendas materiais.
Por isso que no Espiritismo não existe nenhum tipo de oferenda. É um outro ponto também para nós espíritas. Então, percebe. Agora, se a pessoa a quem o trabalho foi direcionado, também é bom esclarecer isto. Se esta pessoa não tem uma conduta digna, vamos dizer assim. Cristã. Exatamente, cristã. Se ele dá aberturas, né? Aquele espírito ignorante, claro, em troca do que ele está recebendo, daquelas oferendas, ele vai procurar executar a sua tarefa. Então, ele pode tentar perturbar aquele indivíduo para quem o ato foi direcionado. E se este indivíduo não estiver aí revestido desta proteção, evidentemente ele pode sim ser afetado, mas afetado a nível de desequilíbrio. São pensamentos que vão adentrando a sua mente que podem desequilibrá-lo. Muito bem, uma resposta bastante completa. Vamos ao próximo questionamento das ruas? Eu estou com uma dúvida aqui comigo. Se alguém chutar a macumba, fica com encosto? Muito bem. Será que chutando a macumba nós vamos ficar obsediados ou com algum com encosto? Com encosto, como ele disse, né? Primeiro vamos só, para quem não sabe o que é encosto, é bom a gente dar uma explicadinha, né? Na verdade, o que seria o encosto? Seria sentir a presença de um espírito próximo a você, né? Por isso que vulgarmente se costuma dizer, estou com encosto, estou sentindo a presença, né, de um espírito. E é claro, nós aqui respeitamos todas as crenças, todas as doutrinas, e jamais devemos desmerecer quem quer que seja. Então, se aquele que chuta, que está chutando a macumba, como foi a pergunta, se ele o faz por zombaria, se ele o faz com risos, às vezes quebra, né? Evidentemente que ele está provocando, e como nós já dissemos na questão anterior, os espíritos que se sujeitam a receber essas oferendas são espíritos ainda bastante inferiorizados. Por conta disto, eles podem sim se sentir ofendidos se aquele que chutou, se aquele que zombou, né? E ele pode perseguir aquele que o fez, sem sombra de dúvida. Tá? Isto pode acontecer. Tá? Até pela questão da própria sintonia, né? Que o outro está ali. É verdade. Né? Zombando de tudo aquilo. E esse espírito ignorante, que não tem o sentimento ainda desenvolvido, ele pode querer se vingar. Percebe? E aí ele vai tentar prejudicar aquele que o fez. Eu acredito que está respondido esta, Acho não que está? Sim. Caso os nossos telespectadores tenham mais alguma dúvida, nos enviem e-mails, né? Porque nós, com certeza, traremos novamente o expositor aqui, a Jussara, para que responda as suas perguntas. Mas, Jussara, então vamos a outro questionamento das ruas. Os garis que fazem a limpeza de rua podem sofrer influências de trabalhos relacionados à macumba, relacionado a alguma ritual espiritualista? Dê um consolo aos garis, Jussara. Coitados dos garis. Eles podem ficar tranquilos, né? Podem ficar tranquilos. Porque, na verdade, eles estão ali para executar o trabalho deles. E que é um trabalho nobre, diga-se. Sim, sem dúvida. E o trabalho é um progresso para o espírito, né? E é uma lei natural. Né? Isso. Então, veja, se eles estão ali executando o seu trabalho, é uma situação diferente daquela questão anterior. Porque eles não estão zombando, né? Eles não estão destruindo. Evidentemente que nada ocorreria com eles. Assim como também, por exemplo, se ao levantar nós encontrarmos, né,
um trabalho mesmo na porta de casa, nós também iríamos retirar, porque às vezes precisamos passar, como fazer, não vamos mexer? Exato, Jussara, vamos você com lembrou todo bem. respeito, né? Que aí este é o ponto, é o respeito. Né? Você tira tudo aquilo com respeito, sem zombarias, né? Sem chutar, sem destruir, simplesmente tira de lado, que é o que eles fazem o trabalho deles. A limpeza, eles têm que cumprir a tarefa deles, né? E aí, automaticamente, nada vai influenciá-los, porque o que é que nos liga a um espírito? Né? São os pensamentos. Então, se eu estou executando o meu trabalho normal, eu nem estou pensando no espírito, no trabalho em si, eu simplesmente estou executando o meu trabalho. Ao passo da questão anterior, aquele foi lá zombar de tudo aquilo. Então, o seu pensamento se ligou imediatamente com aqueles espíritos. Ele entrou naquela sintonia, né? E a lei de ação e reação. Se eu não respeito o próximo, o que é que eu posso esperar? Então, tá vendo? Então, caros amigos, se nós respeitarmos o nosso próximo, nós não precisamos ter medo de nada. Sem não é mesmo, dúvida. Jussara? Com certeza. Então, assim, nós vamos agradecendo a Jussara por ter Foi estado um aqui. prazer, Muito eu é obrigada. que agradeço o convite. Esteja sempre conosco, que você nos elucidou bastante. Obrigada, Silvia. Obrigada a todos. Este é um momento muito feliz do nosso trabalho, onde nós exibimos a pintura mediúnica terminada. Marcelo, você poderia nos dizer com que equipe de espíritos você pintou esta linda tela? Com a equipe espiritual de Aleijadinho. Ele vem trabalhando com espátulas, como fazia quando encarnado, né? Nas suas esculturas, em todos os seus trabalhos, a gente percebe esse trabalho, essa identificação com esse trabalho de Aleijadinho. Muito bem, muito obrigada então, Marcelo. Hoje nós temos uma pergunta de um telespectador, Reinaldo, que pergunta se todas as pinturas mediúnicas levam 1 hora para serem executadas. Você poderia responder ao Reinaldo? Claro. Ele é de Santa Catarina. Querido Reinaldo, isso é relativo ao tamanho da tela, o tipo de material que se é aplicado, os detalhes, né? Porque há trabalhos que há muitos detalhes, então isso é muito relativo. Se é uma tela simples, mais rápido. Se é uma tela maior, com mais detalhes, mais tempo. E aí que fica também sobre o cargo da pintura espiritual, né? Dos espíritos, que ali também vão elaborando, juntamente com o médium, essa tela que vai ser preparada para o público. Isso mesmo. Nós podemos adiantar que todas as telas que foram pintadas durante o programa levaram muito menos do que 1 hora. É que nós a apresentamos somente no final, né? Para que vocês fiquem esperando, né? Para se extasiarem com essas maravilhosas pinturas. Muito obrigada, então, Reinaldo, e fique à disposição nos nossos e-mails e no nosso telefone. Obrigada. Colabore com nossa assistência social. A Federação Espírita do Estado de São Paulo mantém creches, asilo de idosas, cursos profissionalizantes, almoços e cestas básicas para famílias carentes. Doe uma cesta de Natal ou o equivalente, depositando na conta da Fiesp. Informações no ramal 204. Compre seus presentes de Natal e de amigo secreto em nossa livraria. Você encontrará também o Evangelho segundo o Espiritismo com 50% de desconto, tamanho normal e de bolso. Você encontrará também telas com pintura mediúnicas com 30% de desconto.
Vamos ler para vocês a psicografia da médium Miriam Ophir. O mundo não lhes foi ofertado por Deus para decepções e sim para alegrias. Esta nova encarnação está para todos os seres humanos, para o aprendizado, para o exercício no bem, no amor e na caridade. Confiantes nele, nos fortalecemos nesse propósito e sentimos desde já a harmonia e paz que rege o novo ambiente que estamos construindo. Se não encontras ainda um sentido para a sua vida, é porque ainda não entendeu qual a verdadeira vida. Aproveite o exercício proposto nesta encarnação, para que na próxima já esteja mais e melhor preparado. Roga ao Pai o amparo. Ninguém está só no mundo. O amor que Jesus nos doa é força viva. O amor que cada um desprende de si também o é. Fortaleçamo-nos nele. Graças a Deus, pelo Espírito de Ana. Estamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Esperamos que tenha sido do seu agrado. A Federação Espírita do Estado de São Paulo agradece a sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser.